Isso mesmo, é a bioestatística. Isso, o estudo da estatística na biologia. Bio é vida, na farmácia. Aqui a turma é de farmácia. Portanto, a palavra estatística, ela está associada, né, à aglomeração de números. Você tem uma imensa variedade de tabelas e gráficos, você vê aí na televisão todo dia, representando a estatística das eleições, a estatística da Covid, pelo amor de Deus, quantas vezes a gente não viu isso, né? Tem a estatística da morte, tem a estatística das populações, rendimentos, dos débitos, do lucro que você tem, é verdade. Então, é preciso entender que a estatística trabalha com o desenvolvimento e aplicação de métodos. Você vai coletar, vai analisar, vai organizar primeiro e interpretar os dados de tal modo que você vai ter uma conclusão com mais precisão. No caso do farmacêutico, muito importante saber qual medicamento está dando certo, qual a estatística maior, qual medicamento. Isso. Então é preciso compreender a estatística que está em tudo. É um método e processo quantitativo que serve para estudar, lógico, medir, interpretar os fenômenos com muitos ou com poucos elementos. Por exemplo, aí você vai trabalhar com a variável aleatória. Tem a discreta, né, e tem a contínua. Então podemos dizer que a ciência dos processamento e da disposição dos dados, né, que a gente vê direto aí, pode trabalhar como a população ou como amostra, uma amostragem, né? Um censo, faz a pesquisa, então o censo. Então é isso, você precisa organizar os números, os dados estatísticos, é importante, e saber calcular, né? Saber determinar a média, muito parecida com a média ponderada. Muito bem. A média ponderada, a nota que a gente precisa. Vamos aproximar. Mas antes precisamos dizer que o professor Alex está doente, tirou licença médica por 3 meses, era professor aqui da turma com em torno de 40 alunos, a turma grande, turma de farmácia, tem também a turma de nutrição. Vamos ver se a gente consegue colocar todo mundo nesse horário, a partir de sexta-feira, no auditório, porque não tem sala que vai caber em torno de 100 alunos. É um desafio para o professor Rafael. Aceitei com maior alegria, porque eu já trabalho com uma teoria probabilística, a mecânica quântica. A mecânica quântica que estuda o mundo invisível, o mundo das partículas invisíveis, do átomo, que é composto de prótons no núcleo, de nêutrons no núcleo e elétrons vibrando em torno do núcleo. Antes, com Bohr, para explicar como é que tem um átomo com partícula positiva e negativa e não pode atrair, não vai atrair, porque dentro do núcleo tem uma força maior que segura os prótons, que é a força de interação dos quarks. Cada próton tem 3 quarks, cada nêutron tem 3 quarks. No final do século XIX, o Thomson descobriu os elétrons, derrubou o modelo de Dalton. Dalton dizia que a menor porção da matéria, em 1808, era o átomo, e o átomo significa indivisível, vem do grego, a palavra átomo, indivisível, sendo que Rutherford derrubou esse modelo. Ele mediu as partículas com carga negativa e supôs que onde tem uma carga negativa tem uma com carga positiva. Aí
realmente foi um erro, né? Por volta de 1911, Rutherford e a equipe, bombardeando o núcleo com feixe de partículas positivas, percebeu o desvio e na superfície passava direto. Portanto, ele concluiu: o caroço do átomo está carregado positivamente. O Thomson estava errado, mas o elétron, a razão carga-massa, foi medida por Thomson. Em 1900, isso ninguém conta no livro, 1919, o Rutherford mediu também a razão da carga do próton. Ele chamou de próton, né? Essa parte de carga positiva que eu estou no núcleo. Mais na frente, já em 1932, Chadwick descobriu os nêutrons, partículas com massa da ordem da massa do próton, que é cerca de 2.000 vezes a massa do elétron, porém sem carga elétrica. Essa é a física de baixas energias que a química trabalha, e o homem conseguiu penetrar dentro do próton e perceber que o próton estava composto de outras partículas, são os quarks, como eu já falei. Esses 3 quarks existem ligados, não conseguimos isolar ainda para explicar de onde viemos, porque se a gente conseguisse seria muito bom de explicar do ponto da ciência, né? Quark com quark forma próton, 3 quarks também formam um nêutron, nêutron com próton, núcleo com elétron, átomo e átomo com átomo, as moléculas. Vamos voltar agora para o nosso desafio de entender o que significa a estatística de uma população com variáveis aleatórias discretas. Por exemplo, uma caixa de gatos, 2 gatos pretos, 1 gato branco. Então, isso. Qual a probabilidade de abrir a caixa e encontrar um gato preto? Tem que saber o que é probabilidade. Então, a probabilidade começou com jogos de azar, né? Com os dados. Por exemplo, o bosó, ele tem a numeração de 1 a 6. A moeda, cara ou coroa. Se você joga a moeda, ela vai cair, ou cara ou coroa, então é 50% de chance. E no caso do bosó, então a probabilidade, você tem passa a mostrar uma amostra, cada um com a possibilidade de uma propriedade I, vamos chamar de PI, certo? E um número total N. A probabilidade de encontrar na amostra uma com a propriedade I vai ser NI dividido por N, que é o número total, ok? Por exemplo, joga a moeda, então é 1, porque vai dar cara ou coroa, eu quero saber que vai dar cara, então vai ser 1 dividido pelas 2 possibilidades, que é o número total da amostragem. Então 1 dividido por 2, a meio, dá 0,5, dá 50%. 0,5, 50%. Isso. E no caso do bosó, para dar o número 1, vai ser 1 dividido por 6. Isso é probabilidade de variável aleatória discreta. No caso da mecânica quântica, a gente trabalha com a variável aleatória contínua. Outro exemplo de variável aleatória contínua é a pressão, ok? A posição, o intervalo de valores. O momento linear, produto da massa vezes a velocidade também. Na mecânica quântica existe o princípio de incerteza de Heisenberg. O produto da incerteza na posição ΔX com a incerteza no momento linear, delta P, portanto, delta P é H cortado sobre 2, é a incerteza mínima. É maior ou igual a H cortado sobre 2. Vamos chamar de C. Portanto, delta P vai ser C dividido por delta X. Se eu medir a posição do elétron, se eu tenho certeza, quanto é a incerteza? Não tem certeza. Não tem certeza. É 0. O que é isso? Delta P ficou C dividido por 0, não existe. É de fato. É assim que se comporta
mundo quântico. Você não consegue medir simultaneamente a posição e a velocidade no mesmo instante de tempo, como é o caso da teoria clássica de Newton, né? A mecânica baseada nas leis de Newton, a física clássica. Você mede exatamente, você determina exatamente posição, velocidade e aceleração no dado instante do tempo dele. Isso é um modelo, uma teoria, na verdade, uma teoria determinística. Vamos entender melhor aqui, vamos aproximar, né? Então, hoje, dia 21, aula de bioestatística com o professor Rafael. Vamos entender o espaço amostral enumerado, que é o caso discreto. Depois a gente vai ver o caso contínuo, variável aleatória contínua. Então, aproximando aqui, vamos ver. Olha, se você tem N variáveis aleatórias xi, então a média, essa média da amostra é o somatório de x i, pi, certo? Cada variável aleatória tem uma propriedade, tem uma frequência de ocorrer, né? Pi é a probabilidade de ocorrer, a propriedade i. E n é o número total do espaço amostral da população, ou seja, é o somatório dos PIs, com i variando de 1 até o n maiúsculo. Então pode ocorrer num espaço amostral, por exemplo, 9, 4 vezes, 7 uma vez. Então, aí você vai dizer, temos 3 variáveis aleatórias, certo? E cada uma tem a frequência. Ok, vamos entender melhor aqui. 2 variáveis aleatórias discretas, com a frequência diferente de ocorrer. Por exemplo, você tem uma população, o 2 acontecendo 2 vezes, o 5 4 vezes. O 5 4 vezes. 2, 3, 4. Então, aí já sabe, né? São 2 variáveis aleatórias, o 2 e o 5. Sendo que a minha soma agora, o n total, a soma dos pesos, no caso, né? Poderia chamar de peso também, PI 2 ocorre 2 vezes, o 5 4 vezes. Então P2 vai ser 4, com P1 que é 2, somou, deu 6. Então vamos somar tudo e dividir por 6. Ou seja, minha média x barra é x1 P1. A canetinha ficou presa aqui, é a outra. Tá, difícil sair, ficou um pouco preso. Deixa eu colocar aqui na base. Pronto. Muito bem. Estamos aqui nesse espaço, ok? Vamos entender. Então, o somatório, né, de xi, no caso aqui, pi, vamos somar o xi, no caso aqui, x1 é o 2, vamos colocar o 2 aqui, e ocorre quantas vezes? 2 vezes, multiplica por 2, o P, x1 é 2 e P1 é 2, mais x2 é o 5, ocorre quantas vezes? A frequência aqui qual é? 4, então vai ficar 5 vezes 4, tudo isso dividido pela soma do peso, 2 mais 4, 6, muito bem, é só fazer a continha agora, né? Só fazer a continha, fácil, né? Fácil, você multiplica 2 vezes 2, 4, 5 vezes 4, 20 com 4, 24, dividido por 6, dá 4. Vamos pegar o exemplo da prova
final. Vamos pegar essa média final na UFCG, tá? Como é que fica a média final na UFCG? A média final é uma média ponderada. A média final vai ser uma média ponderada, certo? Que a gente vai chamar aqui de MF, a média final, portanto, MF, o MF é 6 vezes a média aritmética, mais 4 vezes a prova final dividido por 10, ok? Tá aí a nossa média. Portanto, o peso da média aritmética é 6, é o P1, e o peso da prova final é 4, é o P2. Então vamos somar 6 com 4, 10, vamos dividir pela soma do peso, que é 10. Podemos calcular agora quanto o estudante precisa obter na prova final para ser aprovado. É só fazer igual a 5. Como tem o 10 dividido, multiplicou, deu 50. Então daqui a gente tira o PF. É 50, passa para lá negativo, menos 6 vezes a média aritmética, dividido por 4, estava multiplicando aqui o PF. Fator, pronto, tá aí a resposta para você. Não se preocupe não, o professor Rafael ajuda para chegar na final. O professor Rafael ajuda, rapaz. Ele vai tirar uma média ponderada, cada nota. O professor Alex já fez uma nota, muito bem. E para ajudar, a gente usa a estatística, a média ponderada. Portanto, a nota 1 já tem, são 3 notas, a nota 2 vai ser uma média ponderada, e a nota 3, outra média ponderada. Vamos fazer a nota 2 com variáveis aleatória discreta e a nota 3 com variável aleatória contínua. Portanto, na aula de hoje eu já vou passar para você uma lista de exercícios sobre variáveis aleatórias discretas. Vamos aprender também o conceito de variância, o conceito de desvio padrão, quanto desvia da média, ok? Vamos lá, vamos montar nossos gráficos, lógico, né? O gráfico dá um resultado imediato. Você vê aqueles gráficos da inflação, né? O gráfico da questão do censo da população, feita pelo IBGE. E é importante dizer que a estatística para o farmacêutico é crucial, porque você vai saber qual remédio que está com uma estatística maior de resultados positivos. Porque aquele remédio, aquele medicamento que não está surtindo efeito, não deve ser passado. Não é porque você vai ter lucro. Eu diria mais ainda, é preciso fazer o intercâmbio com os estudantes de nutrição, porque temos a medicina alternativa, baseada nas plantas medicinais. Essa não tem efeitos colaterais. Meu Deus, como está difícil, né? Você chegar na farmácia, comprar um remédio, ler a bula, quantos efeitos colaterais? É preciso ler. Tem médico que agora, se você ler, não vai tomar. Que é isso, rapaz? É para ler sim. E você deve orientar o paciente. Então o médico não está exagerando no remédio. A gente está vendo isso. Então a gente tem que olhar aquilo. Os prefeitos dos municípios paraibanos precisam fazer esse intercâmbio com a UFCG, que tem curso de nutrição, um curso de capacitação para seus médicos. Aí sim, né, doutor? Orientar o paciente. É verdade, é preciso orientar.
saber distinguir a siriguela, a cerola, a laranja, a banana, quais são os nutrientes principais para combater determinada doença. Bloco de Ciências e Educações com muita informação. Muito bem. E na deixa aqui, eu já coloquei no outro vídeo, a parte de aplicação na física. Estamos aí. Temos a disciplina também de biofísica, né? Física aplicada à biologia, muito importante. A física médica, física aplicada à medicina. Então é isso. Então a estatística é um método muito importante para a ciência. Um abraço para que abraço. E vamos dar um close aqui na nossa bandeirinha. Um beijo para que é beijo. Tá aí a nossa bandeirinha. É, bandeirinha do Brasil. Estamos. Já tem preferência partidária, né? E importante também o lanche. Está aqui a soja, faz alimento puro, rapadura de farinha de trigo. Tem faz também usando tempero agradáveis, gostosos, né, naturais. Isso é bom. Na próxima aula a gente vai aprender a calcular a variância, a discrepância, né, a frequência relativa. Isso é a introdução ao estudo de estatística. E se a variável é discreta, portanto a gente vai trabalhar com gráficos em barras, né, ou colunas, para representar as variáveis discretas graficamente. E se ela for contínua, a gente vai usar o histograma ou polígono de frequência. Muito bem. Vamos encerrar aqui. Já passou de 20 minutos, tá bom, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Aqui. Ok. Poderia escrever aqui aquela parte de mecânica quântica, a gente faz depois, né? Vamos com calma. Deixar para a última semana. Mecânica quântica aplicada à área de saúde. Isso. Mas olha que coisa lamentável. Eu estou chegando de Niterói, onde foi realizado o Simpósio Nacional de Ensino de Física, na UF, Universidade Federal Fluminense. Ministrei o minicurso de métodos alternativos e mecânica quântica, trabalhando com a álgebra de Wigner e Heisenberg. Facilita obter os tipos de energia da equação de Schrödinger. Mas a coordenadora do curso, aí me lembrei agora, né? Agora há pouco eu não lembrei para a turma, mas eu me lembrei no momento o nome dela, Maria Emília, muito amiga do professor Valdir, meu ex-orientador de iniciação científica, que está vindo para a banca do concurso titulado do professor Heron, coordenador do curso de licenciatura em Física, e vai vir para a banca do professor titulado também, o professor Rafael, que está se preparando os documentos para a defesa do memorial. Ela comunicou que foi tirada a disciplina de mecânica quântica do curso de licenciatura em Física. Aqui não, aqui é diferente. Além de ter a física moderna, estrutura da matéria, a gente tem a disciplina optativa, tem mecânica quântica obrigatória e tem optativa em mecânica estatística. O professor Daniel adora a mecânica estatística, os alunos acompanham. E tem disciplina obrigatória de eletromagnetismo. Agora, eu diria que é preciso realmente enxugar esses cursos. Na minha época, o curso era 4 anos o mínimo.
Um amigo fez um desafio: vamos terminar em 3 anos. Também filho do professor titular indiano, Amar Chaba, que faleceu, e o agente Chaba concluiu e foi para a Petrobras, hoje está na Holanda. Parabéns, conseguiu. O professor Rafael chegou perto, teve que trancar a disciplina para não ser reprovado. Estava muito difícil, estava muito apertado, mas eu terminei 3 anos e meio. Fui o único que terminei 3 anos e meio, ele foi o único que terminou em 3 anos. E hoje a gente vê a média aí dos cursos muito mais do que 5 anos. Então é preciso repensar, está diminuindo muito o número de alunos, a evasão é muito grande, é preciso usar as ferramentas que estão surgindo. O meu filho, no 2º período de física, aprendeu a inteligência artificial, está sabendo mais do que o pai, usando a IA. E ganhando dinheiro já com agendamento das empresas. Ele criou lá a máquina dele para agendar bem rapidinho, aprendeu sozinho e já está ministrando curso, ganhando dinheiro com 19 anos, completou dia 12 de 2024. Será que vai continuar em física? Está na dúvida, deve fazer um curso de computação, pelo visto. Ele está usando a ferramenta para fazer drone, muito interessante. É a IA avançando. Já existia há muito tempo, mas teve um grande desenvolvimento em 2022 para cá. A própria UFCG está em dívida, tem um excelente curso de computação e ainda deixa a desejar na área da inteligência artificial. Olha, Renan está aí, se dedicando ao meu filho. Um abraço, Renan. Também, rapaz, está estudando muito. E aí, vamos trazer, já no finalzinho também, a aplicação da inteligência artificial na bioestatística, na mecânica quântica. Legal? Aí sim. Valeu!